dia 9 de maio de 2015, por volta das 13 horas, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para a ocorrência de desabamento de uma ponte no município de Pedra Branca. Mais de 20 cavalos morreram e 4 pessoas ficaram feridas. Com o auxílio da equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros, os animais mortos foram removidos. Segundo o laudo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, a corrosão dos cabos metálicos de sustentação foi a causa do desabamento da ponte. Considerando os processos eletroquímicos, analise as informações a seguir. Considerando a imagem e os valores de potencial de redução fornecidos, é correto afirmar que a substância que sofrerá oxidação será, então, uma questão de eletroquímica, que a gente pode falar que é uma pilha ou então uma espontaneidade de reações, tá? E detalhe, a gota de água vai promover a oxidação de um desses dois metais, ou do zinco, tá? Ou do ferro. E aí, olha, as 3 reações que estão apresentadas para a gente aqui, perceba que os elétrons somados estão antes da seta, então são 3 de redução, né? Até, inclusive, ele falou para a gente, olha, valores de potencial de redução. E lembrando, né, geralmente, nessas questões de oxirredução, os potenciais fornecidos são os de redução. Perceba que a da última equação é o que tem o maior de redução, né? A reação de redução da água e tal, do oxigênio, do ar, né, e da água. Então, por ela ter o maior de redução, por isso que o oxigênio é o que reduz, forçando a oxidação de um metal. Então perceba que a gente tem zinco em contato com ferro, né? Então um desses dois metais vai oxidar. Qual deles irá oxidar? Então ele me deu os potenciais de redução. Eu costumo fazer isso sempre, tá? Se ele me deu o potencial de redução, qual seria, no caso, o potencial de oxidação dos dois? O de oxidação do ferro é mais 0,44. E o potencial de oxidação do zinco é mais 0,76, né? É só trocar o sinal. Potencial é a tendência. Isso quer dizer que a tendência do metal ferro oxidar é mais 0,44. A tendência do metal zinco oxidar é mais 0,76. Então, como o zinco tem uma maior tendência de oxidar do que o ferro, é fato, o zinco é que vai oxidar. Ponto. Então, olha, letra C, o ferro sofrerá corrosão. Está errado. Letra D, o ferro será oxidado. Também está errado. É o zinco. E aí, letra A. O zinco será oxidado, né? Pois o valor do potencial de redução para a redução do ferro mais 2 é menos negativo. Tá certo. Menos 0,44 é um valor menos negativo do que menos 0,76, né? Em outras palavras, o potencial de redução do ferro é maior do que o do zinco. Se o ferro tem um maior de redução, automaticamente ele tem um menor de oxidação, né? De novo, se o ferro tem uma maior tendência de reduzir do que o zinco, ele tem uma menor de oxidar. Por isso que é o zinco que oxida. Acabou a questão, resposta letra A. Mas lembrando, né, que essa dança de sinais aqui do potencial de oxidação ser menor que o de redução, confunde mesmo. Mas lembra que um é o oposto do outro. E eu sempre costumo fazer isso. A questão me dá os de redução. Eu transformo para o de oxidação para ficar mais fácil de ver quem oxida. Agora olha só a letra B, que pegou muita gente. O zinco, pois esse é um tipo clássico de proteção anódica com o uso de metal de sacrifício. Tá certo. O erro dessa letra B é o proteção anódica. O metal de sacrifício a gente chama de proteção catódica. E de fato é o que está acontecendo. Né? A gente, por exemplo, possivelmente a gente recobriu esse ferro com zinco
para que o zinco oxide no lugar do ferro. Ou seja, é um metal de sacrifício. Isso é chamado de proteção catódica. O que vem a ser a proteção anódica? Que a gente também chama de passivação. Eu tenho uma barra metálica, por exemplo, de ferro, e com o tempo, esse ferro na superfície vai oxidando, formando a ferrugem, que é o óxido de ferro. Essa ferrugem, querendo ou não, ela começa a proteger o ferro que está por dentro. Né? Então, o metal, uma barra de ferro, com o tempo ela vai enferrujando, ela vai oxidando, formando uma camada de ferrugem. Essa camada de ferrugem acaba por proteger o ferro que está por dentro. E isso é chamado de proteção anódica ou passivação, e não proteção catódica pelo metal de sacrifício.